Boa noite, a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é a missionária Nadira Albano. Hoje é dia 25 de agosto de 2025, uma segunda-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora, na sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus. Amém? Amém? A palavra do Senhor hoje está em 2 Samuel 22, tá? Davi refugia-se em Adulão e em Mispa. Harai, choredecomanai, aleluia. Glória a Deus. E diz assim: Davi fugiu à cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que eu, a missionária Nadir Albano, desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal, meu Deus, é simplesmente pregar a tua palavra pura e genuína como ela é, para que seu nome venha a ser glorificado e exaltado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Que eu diminua, que o Senhor cresça sempre, meu Deus, sempre, 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 sempre. A palavra vai dizer assim, né? Davi refugia-se em Adulão e em Mispa. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seu irmão e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos que estavam em dificuldades, endividados, descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Então, a gente leu no capítulo anterior, lembra que a gente leu no capítulo 21 ontem? Que Davi, ele foi, né, teve dois episódios, assim, bem marcantes no capítulo anterior. Davi, ele vai para Nob, ok? E quando ele chega lá em Nob, ele procura Aimeleque. Aimeleque é um sacerdote, né? E aí, Aimeleque pergunta para ele assim, nossa, respondeu Davi, Aimeleque pergunta para ele, né, no 21, tá? É, Davi foi falar com o sacerdote Emelec em Nob. Emelec temia de medo de se encontrar com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Aí Davi mente, tá? No versículo 2. Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrasse comigo no certo lugar. Isso porque no capítulo 20, Davi vem fugindo de Saul, que quer matá-lo, ok? Nesse capítulo 21, no versículo 13, Davi ele se faz de louco também, tá? É quando ele vai encontrar com Gate, tá? Ele diz assim, por isso na presença de, ó, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aques, rei de Gate. Aí ele fica com medo do rei de Gate, e a palavra diz que ele faz o quê? No 10. Por isso, na presença dele, fingiu-se que estava louco, enquanto esteve com ele, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer saliva pela barba. Agora me pergunta por quê que Davi mentiu e se fingiu de doido. Não sei, porque temeu pela sua própria vida, com certeza, amém? Como o homem é falho, como nós somos falhos, né? Deus, ele não, mas nós somos. Ele diz assim, então, Davi, então, quando ele foge ali, né, para a caverna de Adulão, a gente vê que ajunta-se pessoa com ele, pessoas, né, que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles, e havia cerca de 400 homens com ele. Aí diz assim, de lá, Davi foi para Mispa, em Moabe, e disse ao rei de Moabe, posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Assim ele os deixou com o rei Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Então Davi ficou lá, né? E eles ficaram ali enquanto Davi esteve. Aí, igreja, a gente vê que acontece o quê, né? Nessa caverna de Adulão, né, esses 400 homens ali, né, que Davi agregou junto consigo, né, eram pessoas que elas não tinham base de sustento e dependiam de pessoas para sustentá-la, né?
Então, assim, nisso Davi, vamos dizer assim que eles encontraram apoio em Davi, né? Porque Davi, querendo ou não, ele já era rei, né? Ele não era reconhecido pelo homem, mas ele já era ungido por Deus, né? Então, era natural que as pessoas o acompanhassem, ok? E detalhe, aí diz assim, no 3. De lá, Davi foi para Mispa e Moabe e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo, né? Então ele pede ali para o rei de Moabe deixar que seus pais venham, porque seus pais estavam preocupados com ele. A gente vê no primeiro que a família dele estava preocupada, né? Davi fugiu da cidade de Gate, foi para a caverna de Adulão, quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo, né? Ele fala, e aí diz assim ele o deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram enquanto Davi permaneceu na fortaleza. E Davi ficou aonde? Na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi, não fique na fortaleza, vá para ajudar. Então, a igreja, quando a família dele estava lá, né? Aí, vamos dizer assim, que teve uma aliança entre Davi e os Moabitas, tá? Entre Moabe, né? Então, sem guerras ali, né? E aí, essa fortaleza provavelmente ficava ali no próximo, né? Ali, bem fácil de se ocultar onde Davi estava. Aí a gente vê aqui no 25 diz assim: Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para ajudar. Então, Davi foi para a floresta de Herete, tá? Então, ele deu uma ordem: Não fica aqui não, Davi, vai para lá, né? Então, ele atende, ele vai, Haramanai Yasode Komanai, e a gente vê também, né, que aí começa o capítulo, versículo 6, tá? Do 22. Saul mata os sacerdotes de Nob. Saul ficou sabendo que Davi e seus homens tinham sido descobertos. Saul estava sentado com lança na mão debaixo da tamargueira na colina de Gibeá com todos os seus oficiais ao redor. E lhe disse: Ouça, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos vocês terras e vinhas? Olha a inveja, igreja. Ele disse: Ouça, homens de Benjamim, será que o filho de Jessé dará a todos a vocês terras e vinhas? Será que ele fará todos comandantes de 1000, comandantes de 100? É por isso que todos vocês têm conspirado contra mim. Ninguém me informa quando meu filho faz acordo com o filho de Jessé. Nenhum de vocês se preocupa comigo, nem me avisa que meu filho incitou meu servo a ficar à minha espreita, como ele está fazendo. Então, assim, ele estava super irado, né? Ele tinha, assim, um rancor, uma ira tão grande de Davi, que para ele todos estavam, né, contra ele. Ele sem enxergar que a inveja e o ódio era dele, né? No 9. Entretanto, Doeg e o Edomita, que estavam com os oficiais de Saul, disse: Viu o filho de Jessé chegar em Nob, e encontrar-se com Aimeleque, filho de Ahitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Também lhe deu provisão e a espada de Golias, o filisteu. Olha só, igreja. Sempre tem um fofoqueiro, você acredita? Sempre tem aquele. Então o rei mandou chamar o sacerdote Emelec, filho de Aitube, e toda a família de seu pai, que era o sacerdote de Nob. Todos foram falar com o rei. E Saul disse: Ouça agora, filho de Aitube. Ele respondeu: Sim, senhor. Saul lhe disse: Por que vocês conspiraram contra mim? Olha só. O homem não sente, viu, igreja? Né? Mas também já viu uma sentença. Saul disse: Por que vocês conspiraram contra mim? Você e o filho de Jessé, por que você lhe deu comida e espada e consultou a Deus em favor dele para que se rebelasse contra mim e me armasse cilada como ele está fazendo? Aimeleque respondeu ao rei: Quem dentre todos os teus oficiais é tão leal quanto Davi, o genro do rei, capitão de sua guarda, pessoal e altamente respeitado em sua casa? Será que foi essa a primeira vez que consultei a Deus em favor dele? Certamente não. Olha, ele foi bem, né? Certamente que não. Que o rei não acuse a mim, seu servo, nem qualquer um da família de meu pai, pois seu servo nada sabe acerca do que está acontecendo. E não sabia mesmo. Ele estava totalmente inocente, ok? Ele não sabia, igreja, do que estava acontecendo, porque essa situação ocorreu no 21, 1 e 2, ok? Então ele estava inocente. Entendeu? Mas não, meu filho. Sempre tem aquele maldoso e fofoqueiro.
Entendeu? Sempre tem aquele leve trás para ver a desgraça do outro. Aí diz assim, no 16, o rei, porém, disse: com certeza você será morto, Aimeleque, você e toda a família do seu pai. Olha, ele não teve misericórdia. Em seguida, o rei ordenou aos guardas que estavam ao seu lado: matem o sacerdote do Senhor, pois ele também apoia o Davi. Saiba que ele estava fugindo, mas nada me informaram. Nossa, ele não sabia, ele era inocente. Igreja, ele matou um inocente na Yasua de Comanai, né? Davi nem falou com ele porque sabia dessa maldade, dessa perseguição, dessa secura de Saul, ok? Aí diz assim no 17: em seguida o rei ordenou aos guardas que entrassem ao seu lado e matem os sacerdotes do Senhor, pois eles também apoiam Davi. Saibam que eles estavam fugindo, mas nada me informaram. Contudo, os oficiais do rei recusaram erguer as mãos para matar os sacerdotes do Senhor. Mas Saul não tinha mais nada a perder. Ele não estava nem aí para as coisas do Senhor. Olha o que Saul faz. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. Naquele mesmo dia, 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes, homens, mulheres e crianças recém-nascidos, bois, jumentas e ovelhas. Então, ele exterminou a igreja só por causa de um capricho seu, né? Ele simplesmente exterminou. Ele exterminou o sacerdote e fez toda essa maldade por causa de um capricho seu. E aí, diz assim, no 20, tá? Vou pro 20. Entretanto, Abiatar, filho de Aimeleque e neto de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Ele contou que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: naquele dia, quando Edomonita Doeg estava ali, eu sabia que ele não deixaria de levar informação a Saul. Sou responsável pela morte de toda a família do seu pai. Então, por quê? Né? Então, Davi, ele sabia, né? Porque a igreja, infelizmente, todo lugar tem aquela pessoa fofoqueira, parece que tem prazer, acha que tá servindo, sabe? Mas tá o quê? Semeando contenda, semeando discórdia, na Yasode Komanai, né? Tem gente que semeia discórdia. E ele disse assim no 23: fique comigo, não tenha medo. O homem que está atrás da sua vida, e sua vida também está atrás da minha, mas você estará salvo comigo, né? Então, igreja, é muito sério, né? Aqui, a gente vê nesse capítulo inveja e fofoca, né? Fofoca e inveja, na Yasore de como na Iramandasai, né? Então, é muito sério. A gente vê uma família que procura um filho, né? Que procura por Davi, né? Davi que pede para cuidar da sua família. Logo em seguida tem Saul que mata os sacerdotes por causa de um fofoqueiro, né? E, gente, é muito difícil, né? E a inveja e a fofoca são coisas terríveis. Não permita que esses sentimentos tomem conta da sua vida. Não, não aceite, não aceite. Igreja, aquilo que você vê, você deixa, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse leve e traz. Leve e traz é coisa de Satanás. É coisa do diabo. Pessoas que leve e traz são pessoas que não tiveram encontro com Deus, amém? Vigia aí. Você é servo e serva do Senhor, não permita, amém? Deus abençoe e fique na paz.